Um mecanismo que se tornou essencial para a solidez do mercado imobiliário é a alienação fiduciária, instituída pela Lei 9.514 de 1997, que estabeleceu procedimentos relevantes para o setor de imóveis. O corretor necessita conhecer bem este instrumento para orientar o cliente numa aquisição imobiliária, principalmente através de financiamentos. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o professor da Fundação Getúlio Vargas, Luiz Otávio Azevedo. Obrigado pela presença, professor. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na TV Cresce Rio. Eu que agradeço o convite, Caio, e o prazer é todo meu de estar aqui e poder colaborar com você e com a categoria dos corretores de imóveis. Inicialmente, destaca para a gente o que vem a ser a alienação fiduciária e o que esse mecanismo representa para o mercado imobiliário. Caio, a alienação fiduciária basicamente é um contrato de garantia, foi instituída pela Lei 9.514 de 1997. Ela ocorre quando, diante de um financiamento, quando o comprador ele precisa de um recurso, ele procura o vendedor, não tem esse recurso, ele vai à instituição financeira e, em garantia, ele dá o imóvel. Mas, na realidade, o que se pode resumir é que ele não fica exatamente com a propriedade definitiva do imóvel. Essa propriedade fica em suspenso até ele quitar todas as prestações e finalizar a obrigação que ele assumiu. Basicamente é isso. O contrato de alienação fiduciária em garantia tem as partes principais, são o credor fiduciante e o devedor fiduciário. No caso, o credor, em geral, um agente financeiro, e o devedor, o comprador do imóvel. O vendedor do imóvel não figura como parte no contrato de alienação fiduciária em garantia. Professor, a alienação fiduciária é muito utilizada. Qual a importância da publicação da Lei 9.514 de 1997 para o setor imobiliário? Olha, o que acontece? Quando foi feito o projeto de lei, a exposição de motivos da lei da alienação fiduciária dizia que ela iria trazer uma implementação, porque ela tornaria célere o processo de cobrança da garantia do imóvel em favor do credor e que ela incentivaria o mercado imobiliário. Então, essa é uma das grandes avanços para o cenário imobiliário. Ocorre o seguinte, que hoje em dia também existem algumas alterações jurisprudenciais que não necessariamente tornam mais tão rápido esse processo de cobrança através da alienação em garantia. Porque o que ocorre? Em geral, se o contrato ele transcorrer tudo bem com o devedor na alienação fiduciária pagando tudo pontualmente, ele vai transcorrer de uma maneira linear, não vai ter problema nenhum. O que vai ocorrer, muitas vezes, é quando ele está numa situação de inadimplência. Então você vai ter problemas de procedimento na hora de fazer a consolidação do imóvel em favor do credor e na hora dos leilões. Ocorrem muitos problemas de procedimento nessas fases. E então, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hoje em dia, ela está se encaminhando de uma tal maneira que muitas vezes ela tenta flexibilizar a interpretação literal dessa lei e pensar algumas informações que eram justamente aplicadas no processo de cobrança da hipoteca. E isso acaba por trazer, então, alguns entendimentos jurisprudenciais mais favoráveis a uma posição consumerista em detrimento dessa severidade processual, o que também, em última análise, é um valor interessante, você seguir corretamente o procedimento. É um fato que a alienação fiduciária passou a ser mais utilizada que a hipoteca. Explica pra gente o porquê desta prática. Olha, ela usualmente é mais utilizada a alienação fiduciária mesmo. E o que ocorre? Quando da edição da lei, nós, em quase final dos anos 90, já vínhamos com um sistema financeiro da habitação que estava carente de recursos financeiros e isso tinha que ser melhorado, uma política econômica para melhorar isso. Foi proposta a lei, que também criou o sistema de financiamento imobiliário, consequentemente possibilitou a entrada no mercado imobiliário de empresas aportando capital de origem privada.
Então, o seguinte, o mercado precisava, em contrapartida, de garantias mais severas de que obteria o seu resultado de volta. E foi projetado esse processo simplificado da alienação fiduciária, que se inspirou, inclusive, no que ocorre com a alienação fiduciária de bens móveis. E se tornou usual. Agora, ela teve uma finalidade de ser complementar. Então, é muito importante lembrar que é um contrato de adesão e que muitas vezes o consumidor não vai ter direito a negociar as cláusulas da alienação fiduciária. Com o intuito de comprar um imóvel, muitas pessoas recorrem ao financiamento imobiliário. As instituições que cedem estes recursos geralmente utilizam dois sistemas, o financeiro de habitação ou o sistema de financiamento imobiliário. Esclareça o que é cada um deles e quais são suas principais diferenças. Olha, o sistema financeiro de habitação, ele ainda é muito forte hoje, mas ele foi lançado já nos anos de 1964 com a Lei 4.380. E o sistema financeiro de financiamento imobiliário foi lançado com a Lei 9.514 de 97. Há cerca de 30 anos atrás, você ouvia muito falar de BNH, que depois perdeu as funções para a Caixa Econômica Federal. As pessoas, por exemplo, pagavam o seu financiamento com o plano de equivalência salarial, que era vinculado aos valores que a pessoa recebia no aumento do seu salário. Você tinha a cobertura do Fundo das Compensações de Valorização Salarial, e isso hoje em dia não existe mais. Você tem só em concomitância esses dois sistemas. Sendo que o forte do sistema financeiro da habitação é o usual a hipoteca, mas você também pode ter a alienação fiduciária. E, em contrapartida, no sistema de financiamento imobiliário, você só tem mesmo a utilização como garantia na compra do imóvel do contrato de alienação fiduciária em garantia. Outra diferença marcante do sistema financeiro da habitação é que nele é permitido utilizar o valor do fundo de garantia por tempo de serviço. E ele só aceita imóveis residenciais. Já no sistema de financiamento imobiliário, você também pode fazer o financiamento com os imóveis comerciais. Professor, sobre os impedimentos da alienação fiduciária, esclareça para a gente quando o imóvel não pode ser objeto desse mecanismo. Basicamente, Caio, antes deixa eu te falar sobre quando ele pode, porque, em linhas gerais, você pode aplicar a alienação fiduciária para os imóveis residenciais, apartamentos, imóveis comerciais, terrenos, vaga de garagem, fração ideal, direito real de superfície. Agora, você não vai poder usar a alienação fiduciária se aquele imóvel já estiver penhorado. Basicamente é isso, porque na realidade não incide, inclusive por orientação jurisprudencial, a penhora sobre o bem que é alienado fiduciariamente. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Olha, eu gostaria de deixar aos senhores corretores de imóveis um recado sobre a importância no exercício da sua profissão e o dever de informar, com base até no Código Civil, não só sobre as vantagens, mas também sobre os riscos do negócio. E informar aos seus clientes que muitas vezes a compra com base na garantia da alienação fiduciária eventualmente pode gerar despesas quando ocorre o leilão, de pagamento ao credor fiduciário, de despesas como ITBI, todas as custas que o credor teve com intimações, notificações, o que pode onerar sensivelmente o custo em desfavor do consumidor. Basicamente é isso. Professor Luiz Otávio de Azevedo, obrigado pela presença e pelas informações passadas aos corretores de imóveis neste programa. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês para prestar os esclarecimentos necessários. Também te agradeço. Muito obrigado, Caio. Corretor de imóveis, você tem alguma sugestão de tema para abordarmos aqui no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela com a sua sugestão. Te aguardo no próximo programa. Um grande abraço e até a próxima.